mérito, nego-lhe provimento. É a conclusão do voto. Quem é recorrente aqui é Sou eu mesmo. a senhora. Com a palavra, então. Eu já concedo a palavra. Bom, muito bem. Boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do excelentíssimo presidente, da representante do Ministério Público. O que traz a minha fala aqui, na verdade, é uma ação movida pelo Ministério Público, uma ação civil pública ajuizada, cujo pleito se revela basicamente em sete obrigações: obrigações de fazer, não fazer e obrigação de pagar, em três grandes temas: jornada do trabalho, anotação de registros em CTPS e fruição de férias. Esses três grandes temas que foram discutidos na ação proposta em 2016. Em relação ao maior tema, que seria o tema da jornada de trabalho, o Ministério Público, então, postulava a aplicação do artigo 61, 71, 66, 67 da CLT em relação aos motoristas. A empresa que eu represento é uma empresa de transporte coletivo de passageiros. Então, se queria a aplicação da CLT em relação à prorrogação de 2 horas de jornada, a limitação ao descanso, o intervalo interjornada, o intervalo entre as jornadas, basicamente esses os pedidos, junto com a questão das férias e das anotações de CTPS. Bom, foi juntada com essa inicial um único modelo de prova, apesar de ser um modelo muito robusto, muito trabalhoso. O fato é que essas provas são resumidas em autos de infração. Autos de infração que foram lavrados com base em sistema de dados coletados pelo Sistema Único de Bilhetagem Eletrônica. Então, essa, na verdade, é o grande panorama, né? Pedidos relativos à jornada, relativos à fruição de férias e anotações, com base em autos de infração que teriam sido lavrados contra a empresa em relação a esses três temas. Bom, quais foram as teses levantadas em defesa? Na época, a defesa se baseia, basicamente, em relação aos motoristas da jornada, a aplicação da lei especial em relação aos motoristas, que alterou a CLT no ano de 2015. Então, ok, a prorrogação de jornada a gente poderia ser flexibilizada em relação ao artigo 235C, o artigo 71, parágrafo 5º. Essa, basicamente, a defesa da ré em relação à jornada. Bom, em relação aos demais pontos, anotações de carteira e férias, o que a ré alegou, basicamente, excelências? Que aqueles autos de infração não poderiam ser levados em consideração porque eles estariam sendo discutidos, teriam a sua validade discutida em sede judicial, em uma ação anulatória a respeito justamente desses autos de infração. Bom, muito bem, sobrevém a sentença, e o que a sentença... qual a conclusão da sentença? A sentença ela declara a procedência parcial dos pedidos e fala que, em relação aos pleitos relativos à jornada, esses artigos da CLT seriam observados com exceção de legislação específica, a Lei dos Motoristas de 2015. Em relação aos demais pedidos, férias e anotações, a sentença, então, reconhece o pedido do Ministério Público, porque diz que não foi produzida prova em contrário. A prova constituída pelo Ministério Público não teria sido desconstituída pelo réu. Espero que eu esteja sendo bastante clara, porque é uma situação muito simples, por isso que eu estou querendo explicar bem o objeto desse recurso. O Ministério Público não recorreu, ele está de acordo com a ressalva. Ou seja, ele está de acordo que os substituídos, os motoristas, não se aplicam à lei, o artigo 61, 71 da CLT, se aplica à lei dos motoristas. No início, o Ministério Público falava que a lei estaria inconstitucional, mas com o decorrer da ação, com a evolução da jurisprudência do TST, o Ministério Público mesmo se adequou à tese. Em relação aos demais pedidos, lá em 2019, o próprio Ministério Público também, no próprio site que a gente verifica o andamento dos autos de infração, passou a constar autos de infração suspensos
porque, então, a 47ª Vara de Belo Horizonte teria deferido o pedido liminar de anulação desses autos de infração. Então, o próprio Ministério Público reconheceu a suspensão desses autos de infração. Tudo bem. Então, o que nós temos aqui hoje? Em relação à jornada, eu estou satisfeita. Ou seja, os trabalhadores substituídos são os motoristas, a sentença foi procedente em relação aos pedidos, com a ressalva da lei dos motoristas, então me atende plenamente. Quando a gente vai no cumprimento, não tem nada para executar. Em relação às férias e às anotações de CTPS, por incrível que pareça, sobreveio na sentença uma condenação de danos morais coletivos, totalmente incompatível, porque só sobraram esses 2 pontos. E o juiz de primeira instância me condena, então, num dano moral de 50 mil. Eu falo, seu juiz, espera aí, que 50 mil, se na verdade o descumprimento dos artigos referentes à jornada, o senhor mesmo ressalvou em relação aos substituídos. E se eu não tenho esse problema das férias todas e das anotações? Nos embargos de declaração, o Ministério Público falou assim, não, doutora, eu estou dando esse dano moral porque eu acho que os descansos não foram bem observados, os descansos semanais, porque em relação aos descansos houve uma perícia em um determinado momento. E aí, não tive mais diálogo no embargo de declaração, mas o fato é que indiquei no recurso o ID e folhas 3, 4, se não me engano, dos documentos colacionados, em que se comprova tudo direitinho, os cartões de ponto, todos os descansos que foram realizados pelos empregados, todos os descansos semanais, compliance em relação à lei dos descansos semanais, em relação às férias, em relação às anotações CTPS. Agora, recentemente, essa ação que tramitava, então, das anulatórias, teve a sentença definitiva, a gente só tinha a cognição sumária, a cognição superficial, mas agora, recentemente, o juiz da 47ª Vara definiu que não haveria realmente validade para esses cartões, para esses autos de infração, porque a ferramenta utilizada pelos servidores públicos, então, seria inapropriada para esse tipo de inspeção. Aqueles bilhetes eletrônicos não confeririam a realidade da jornada desempenhada e de todas as anotações derivadas desses contratos de trabalho. Então, portanto, o que me sobra? Férias, a história do descanso semanal que apareceu nos embargos de declaração e as anotações CTPS estão embasadas em uma perícia e os autos de infração. Os autos de infração foram anulados e a perícia, eu coloco exatamente no recurso o trecho em que ela mostra que houve a observância dos intervalos regulares conforme os cartões de ponto. Então, me parece nada sobrar para justificar esse dano moral de 50 mil reais. Então, o que se pede no recurso é a anulação da questão da condenação das férias, das anotações que foram regulares e o desprezo em relação a esse dano moral que estaria embasado, segundo a sentença, nesse descanso que foi observado. Então, esse é o objeto do recurso e é isso que eu peço que Vossa Excelência tenha a possibilidade de talvez rever no voto da relatoria e os demais se associarem à minha fala. Obrigada, Excelência. Doutora Maria Cristina. Cumprimento a igreja turma, a pessoa.